Olá, olá, olá. Vamos olhar ainda Salmo 119, o verso 4. Vai dizer assim, ó, a palavra do nosso Deus: promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Essa é a King James, a atualizada. Essa aqui é a nova versão internacional. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. E nós temos essa aqui é NVI e essa aqui é fiel. A fiel diz assim, ó: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tá certo? Tá certo? Este texto do Salmo 119 me chamou a atenção porque parece que a gente não consegue entender algumas coisas. E no sentido da Bíblia, da existência da Bíblia e do porquê da Bíblia, parece que não é importante, não tem função. E aqui esse verso vai dizer de forma muito clara, tá bom? Eu quero aqui com você fazer algumas considerações, 3 na verdade, com uma conclusão. Primeiro, a Bíblia só existe porque Deus quis falar aos homens. Isso nós temos que entender. A Bíblia não foi produzida simplesmente por homens que um dia acordaram e falaram assim, ó, vou escrever um livro e dizer que foi Deus. Não, a Bíblia foi Deus trabalhando com homens para que eles registrassem a sua verdade, tá certo? A sua vontade, o seu querer, o seu plano magnífico de salvação. Então, Deus usou homens falando a língua dos homens de forma compreensível e nas nossas emoções e limitações. Por que eu coloquei emoções? Porque quando a gente lê alguns textos bíblicos, eles falam diretamente ao nosso coração, naquele nosso problema. Uma das minhas experiências com os escritos, principalmente dos Salmos, é que quando eu estava muito triste, não conseguia nem ler, nem orar, eu lia os Salmos, eu lia em voz alta os Salmos e até aquilo transformar e transbordar meu coração de alegria. Porque ele vai falar a verdade de Deus, vai falar a vontade de Deus, mas nas nossas necessidades, nos nossos problemas, tá? Então a Bíblia fala no seu problema, ela conversa contigo naquilo que você tem necessidade e revela Jesus Cristo, isso que é o mais importante, revela Cristo para a salvação, tá? Então a Bíblia, ela fala com a voz de Deus. Deus quis falar com você, Deus quis falar comigo, com a humanidade. Então ele escolheu homens para que registrasse a sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. E essa Bíblia, essa palavra maravilhosa, é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para transbordar o nosso coração. Que seja de alegria, que seja de renovação, que seja dando uma nova perspectiva, mas transformando os nossos pensamentos, as nossas ideias, para que nós também automaticamente isso vai transformar as nossas ações e reações, a nossa vida como um todo, tá certo? Então, porque a Bíblia existe, ela fala na voz de Deus, o que Deus tinha para nos dizer, ensinar, mostrar ou revelar, está registrado nas Escrituras. E qual a finalidade da Bíblia? Tá? Esse texto aqui, nas várias traduções, vai usar a palavra preceitos para lei, para ordem, para a palavra de Deus, preceitos e mandamentos, tá? Primeiro, para que sejam observados com diligência, é o que vai dizer atualizada. Observados aqui não é só enxergado e olhado, mas observado vai ter o sentido de procurados, entendidos e praticados. A outra vai dizer assim, para que cumpríssemos, a fiel vai dizer cumpríssemos, tá? Cumprir é fazer. Cumprir é fazer. E a terceira vai dizer, é a minha conclusão, na verdade, para que nós obedecêssemos. É simples isso. Deus deu-nos a sua palavra não de forma aleatória, ela tem uma finalidade. A finalidade é que nós leiamos, entendamos, aprendamos e pratiquemos. Que isso vire a nossa vida diária. A Bíblia fala da vontade de um Deus santo, fala da realidade de Deus, do querer de Deus. A Bíblia é estabelecida a partir da santidade de Deus. As ordens que Deus dá aqui estão baseadas no seu caráter moral e santo, tá? Preste atenção nisso quando você lê os textos, que essa palavra, essas regras que aparecem, esses apontamentos que Deus faz para que nós pratiquemos, eles estão baseados
estão baseados na santidade de Deus, no caráter digno, fidedigno, justo de Deus, tá certo? Então, conclusão, Deus deu sua palavra para que os seus filhos, a lessem, entendessem e obedecessem. A palavra de Deus, ela é dada ao mundo todo, é certo, mas os filhos é que são a habitação do Espírito Santo e que tem a iluminação de Deus para entender o que está registrado aqui. Então essa palavra é dada aos filhos, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, para que estes entendam a vontade de Deus, conheçam o seu Pai, conheçam a si mesmo e ouçam e vivam para a glória de Deus. Tá certo? Pense nisso. Pense muito nisso. Deus te abençoe.